Bom, hoje, 28/8 de 2023, eu quero começar contando aqui para você um fato ocorrido há exatamente 3 anos, né? Praticamente 3 anos aí completos agora. E depois que você entender um pouco dessa história, você vai compreender muita coisa que eu vou estar falando na sequência aí. No dia 27 de agosto de 2020, me lembro bem de estar fazendo um treino de corrida e ter que interromper esse treino de corrida por um mal-estar, algum desarranjo estomacal, que eu confesso que até hoje eu não sei o que foi, nunca procurei saber o que era. Era ano da Covid aí, ano 2020. Não sei se foi Covid, talvez até tenha sido, mas acabei não procurando saber, não deixando isso de lado. E aí essa história começa da seguinte forma: era uma quinta-feira, eu fazendo um treino de corrida e não foi possível completar o treino, que era um treino aí de 10 quilômetros, eu precisei interromper ele aí em 8 quilômetros e 400, 8 quilômetros e meio mais ou menos, não recordo agora. E nesse dia eu fui acometido aí de um mal-estar, de uma forma assim que eu confesso que eu jamais tinha sentido. Naquele ano, mesmo ano, alguma vez aconteceu. Mas esse em setembro, eu passei muito mal na quinta-feira, a ponto de ter que parar o treino, né? E isso me deixou muito mal nesse dia. Muito bem. No dia seguinte, no dia 28, que é o dia de hoje, 3 anos atrás, foi um dia que eu não tive condições de treinar. Eu ainda estava muito mal, não sabia do que se tratava, não procurei nenhum médico. E junto com esse mal-estar, eu fui trabalhar, mesmo assim saí, não consegui treinar, mas para trabalhar eu dei um jeito de ir. Fiz um esforço para ir e acabei indo. Muito bem. No decorrer do dia, continuando com mal-estar, buscando se hidratar, utilizando Gatorade, tentando se alimentar o melhor possível, ainda assim a condição não melhorava. E quando foi pelo horário do almoço, ainda assim, tentei almoçar, continuei passando mal e jamais consegui entender o que era aquilo. E eu me lembro bem que por volta de umas 3 horas da tarde, isso já era na sexta-feira, eu trabalhando, tive que interromper o trabalho sem condições totalmente alguma de permanecer no escritório trabalhando, porque a todo tempo tinha que ir no banheiro, tá passando mal ali, quase a ponto de, né, pôr tudo para fora. Eu fui obrigado a ir para casa. E indo para casa, parece que a coisa não tinha expectativa de melhora, porque eu comecei a sentir frio, calafrio, tentava tomar um banho e isso parece que dava frio, só estava com febre. E aí nesse começa a grande saga, que é uma coisa que eu trago comigo até hoje. Nessa sexta-feira, dia 28/8 de 2020, eu passei exatos 3 dias passando muito mal. Sexta, sábado e domingo. Sendo que no sábado eu ainda tentei fazer uma corrida de rua. No final da tarde, participei de uma corrida de rua. Não, minto, não foi nesse, foi no começo do ano. No sábado, então, sexta, sábado e domingo, impossível de fazer qualquer atividade física. Eu fiquei acamado, totalmente com febre, sem saber do que se tratava e passando muito mal. Então foram assim, 3 dias péssimos. No segundo dia eu tive uma outra cidade, viajei, peguei a estrada e tentando dirigir ainda assim, passando muito mal, tendo que parar na rodovia. Fui numa cidade próxima daqui da minha, a 100 quilômetros mais ou menos, e passando mal, tive que parar na rodovia definitivamente para vomitar. Coisa desse tipo que, assim, é uma situação que eu não desejo para ninguém. Então, passei muito mal. E chegando na cidade, eu estava numa condição tão degradante que eu precisei de atendimento médico.
E lá eu fui atendido, acabei tomando soro, alguns medicamentos, porque não dava para saber o que que era, não tínhamos testes para fazer, uma cidade pequena, enfim, tomei ali algumas medicações que foram receitadas e na expectativa de melhoras. Muito bem, voltei. Já no domingo eu ainda não tinha expectativas de melhoras, não demonstrava nenhuma muita mudança aí. E feito isso, já passados aí 3 dias, né? Eu realmente não sabia o que fazer. Porque o que mais me incomodava, o que mais me causava desespero era não conseguir fazer uma atividade física, né? E atividade física presente e frequente no dia a dia. Até nessa data, até nesse dia 28, acontecia de eu ter dias offs, né? Tinha dias que não tinha treino. Então, não é uma prática comum hoje, atualmente, né? Porque eu procuro não ter dias off. Isso foi uma escolha minha, por minha conta e risco. Mas aí eu me lembro bem que naquela segunda-feira, 31 de agosto, eu já não aguentando mais ficar de cama, tomei uma decisão que eu acho que foi a decisão que me trouxe até aqui, tá me trazendo e me sustenta tudo isso que é possível vivenciar hoje. Eu levantei e falei, cara, não dá, eu preciso fazer uma atividade física. Catei a bike e saí para fazer uma atividade física e eu te confesso, aquilo me fez melhor, aquilo começou a me dar uma reação positiva, de possibilidade de melhora, de sentir uma melhora. E aí naquele dia, voltando desse pedal, por já me sentir melhor, passei um dia diferente dos últimos 3 dias que eu estava passando. E no dia seguinte, já no dia 1º de setembro, eu fui fazer um treino de corrida, se eu não me engano, eu vou colocar alguns detalhes, uns links aqui na descrição. Então eu fui fazer esse treino de corrida, foi possível. Na quarta eu consegui pedalar. Na quinta-feira, já uma semana depois, eu realizei novamente um treino de corrida idêntico ao que eu tinha feito, que tinha sido interrompido. E aí de lá para cá, eu procurei manter os treinos, né? Naquela primeira semana, do dia 31 de agosto de 2020 em diante, procurei manter os treinos e vi que aquilo só me trazia benefícios e melhoras. E de lá para cá, eu continuei seguindo, sem pretensão alguma. E aí o que aconteceu? Naqueles primeiros dias, eu conversando com o meu treinador, como eu disse, não recomendo isso para ninguém, isso que eu fiz foi por minha conta e risco, e eu estou aqui dividindo com vocês para saber o que aconteceu e que isso é possível, né? Pois bem, eu pedi para que ele prescrevesse treinos de atividade física todos os dias, seja corrida, musculação, pedal, eu iria fazer de tudo, eu iria fazer o meu melhor para fazer uma atividade por dia, pelo menos. E aí, de lá para cá, eu me dei conta quando eu cheguei a 100 dias. 100 dias de atividade direto, sem falta, sem falhar. E aí, após esses 100 dias, aquilo me deixou intrigado, porque eu me dei conta que eram mais de 3 meses que eu estava treinando todos os dias, eu não estava encontrando nenhuma desculpa, algo que me tirasse, que me impedisse de fazer atividade. E aí que veio o grande X da questão. Eu começava a me lembrar sempre desses 3 dias que eu passei mal, que eu fiquei acamado, que eu tive febre, mal-estar, diarreias, vômito, tudo de ruim que você puder pensar. E aí eu sempre me agarrava nessa situação para lembrar que eu não queria ela de novo. E sempre acreditando que a atividade física estava me salvando. E por esse motivo eu fui 100 dias, consegui chegar a 300 dias,
cheguei a 500 dias e depois de 500 dias eu comecei a não me preocupar mais com isso, com essa contagem, porque se tornou um hábito tão automático que é igual você escovar os dentes, é igual você tomar banho, é igual você se alimentar. É um hábito que você não precisa sequer agendar, porque todo dia ele vai ser feito. E com essa mentalidade, eu chego agora aqui hoje, 28/8/2023, já bem próximo de completar 3 anos de atividade física, sem falhar nenhum dia. E quando eu digo não falhar nenhum dia, qual foi a minha proposta que eu pus na minha mente? Que todo dia eu vou fazer uma atividade física, independente de qual seja. O mínimo que eu acho que pode ser feito, o mínimo que qualquer um acho que consegue fazer, é uma caminhada de pelo menos 30 minutos. Dentre esses 3 anos que vai completar agora, eu tive dias de uma caminhada que eu lembro bem, ou alguns dias que eu tive com algum mal-estar. Eu tenho dia com a caminhada de 30 minutos, eu tenho dia com a caminhada numa esteira, não importa qual era a atividade, de alguma forma eu ia fazer uma atividade física e assim eu segui até hoje. Então esse é um pouco do que aconteceu